Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Saiu uma nova pesquisa da Genial Quest traçando um cenário para 2026. E essas pesquisas nos mostram alguns números muito importantes para a gente fazer aqui uma análise. Vamos aqui aos números. Segundo a pesquisa, Lula teria 30% dos votos, seguido de Tarcísio com 13%, Gustavo Lima 12%, Marçal 11%, Ciro Gomes 9%, Zema e Caiado 3%, indecisos 5%, nulos ou não vão votar somariam 14%. Coisas importantes que a gente pode analisar. A primeira coisa é que o Lula, imbatível. Todo mundo sabe que o Lula é o grande favorito a vencer a corrida presidencial em 2026, mesmo tendo os seus adversários políticos tentando manchar a sua reputação, mesmo eles tentando baixar a popularidade do Lula. O Lula se apresenta como esse grande favorito, sempre foi. E é bom que se diga que em qualquer corrida presidencial que o Lula estiver presente, dificilmente alguém vai batê-lo. É um candidato fortíssimo, não é à toa que ele já está no seu terceiro mandato presidencial. Então, Lula é muito forte em qualquer eleição. Segundo, o Tarcísio com 13%. Eu gostaria de fazer uma comparação aqui, falando o próximo, que é Gustavo Lima, com 12%. Gente, é muito estranho você ver Gustavo Lima numa pesquisa presidencial com 12%, alguém que não tem nenhuma ligação com a política. Gustavo Lima não é político. E é assim que morrem as democracias mundo afora. É quando as pessoas deixam de acreditar em políticos profissionais, gente do ramo, da área, e você começa a apostar em alguém que não tem nada a ver. Gustavo Lima está aí se aproveitando desse momento em que está em alta o político de rede social. E esse cara, já que ele tem um nome como cantor, de música bem ruim, né? Mas cantor. Então ele quer se aproveitar desse momento para tentar sair candidato. Agora, quando você compara que Tarcísio de Freitas tem 13 e ele tem 12, o que é estranho aqui é que, apesar de todas as ressalvas com Tarcísio de Freitas, o Tarcísio pelo menos é um político. E Tarcísio somaria 13 pontos, enquanto Gustavo Lima 12. Olha que coisa horrível para um cenário político. Porque você não está falando de um político, está falando de um cantor. Então, é muito difícil a gente ver esse tipo de pesquisa. Depois a pesquisa mostra Pablo Marçal. Esse daqui, a gente já conhece o que ele é capaz de fazer numa campanha eleitoral. Então, Pablo Marçal pode sim mudar esse cenário. Mas eu espero de verdade, que antes que Marçal comece a dar o seu showzinho, que ele fosse condenado pela justiça por aquele atestado falso que ele colocou lá contra o Boulos na eleição. Mas Marçal tem condições, pelo tipo de embate que ele faz, de inclusive aparecer aqui à frente, por exemplo, de Tarcísio de Freitas e Gustavo Lima. Outra coisa que essa pesquisa mostra aqui, gente, Ciro Gomes. Ciro Gomes é fim de carreira, né? Ciro Gomes não sabe em que lado está. Ora, ele já esteve com Lula, depois bate no Lula, aí bate no Bolsonaro, aí depois defende Bolsonaro. Ciro está perdido. Então, 9% mostra quem é o Ciro hoje no cenário nacional quando o assunto é presidência da República. Depois, Zema e Caiado, que já foram cotados pelo bolsonarismo e que ainda não foram completamente descartados, 3%. Esses aqui são dois candidatos que, mesmo com qualquer tipo de política que seja feita,
qualquer tipo de campanha eleitoral, parece que não é capaz de salvar esses dois aqui. Para mim, praticamente Zema e Caiado é carta fora do baralho. Indecisos, 5%, relativamente baixo, normal, 5%. Nulo, que dizem que não vão votar, 14%. É uma pesquisa, para terminar aqui, que mais uma vez mostra a força do Lula e também mostra pra gente que o político de rede social está em alta. O cara não precisa hoje ter nenhum currículo político para estar envolvido com política, inclusive ter muitos votos. Aqui o caso de Gustavo Lima é um dos exemplos. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Muito obrigado.